Bom, se você está aqui hoje é porque você tem dúvidas. Será que devemos guardar os mandamentos do Antigo Testamento? Quando Jesus, Yeshua, está sendo tentado no deserto pelo inimigo, o inimigo diz assim para ele: transforme dessas pedras em pão. E aí o Messias, Yeshua, responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa primeira parte, nem só de pão viverá o homem, é uma citação do Antigo Testamento, inclusive dos 5 primeiros livros. Existe essa passagem lá. Então o próprio Jesus, Yeshua, já está citando as leis, parte delas. E aí ele acrescenta: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: aonde na Bíblia, especificamente, tem Deus falando? Ele, diretamente ao povo. Onde está essa passagem? E eu te respondo: lá nas leis. Lá quando Moisés leva o povo diante do Monte Sinai, Deus vem e fala com o povo, citando o quê? Os mandamentos. A princípio, 10 mandamentos. Mas não citou todos, porque não são só 10, são 613 mandamentos no total. Claro que tem mandamento específico para homem, específico para mulher, específico para o templo, específico para o rei. Nesses 613 envolvem muitos mandamentos. Mandamentos a respeito de moralidade, de ritualística, de pureza, de impureza. E todos esses mandamentos lá dentro. Mas o único lugar que aparece especificamente Deus falando com o povo é lá no Monte Sinai, quando Deus dá os 10 mandamentos. Só que daí o povo diz assim: veja, Moisés, fale você com Deus, porque certamente morreremos se Deus continuar falando conosco. Mas o objetivo não é justamente que nós venhamos a morrer para nós mesmos e sermos vivificados pelas coisas do Eterno, pelas palavras de Deus, pela vinda do Messias, pela vida do Messias? Não é justamente esse o objetivo, de que nós morramos e vivamos? Então você percebe que já é um comportamento padrão do homem não querer ouvir a Deus, não querer dar ouvido às coisas de Deus. Pedir para que outro faça essa intermediação entre si próprio e Deus. Então, quando eu faço a reflexão com vocês, será que nós devemos guardar os mandamentos de Deus? Por que será que Paulo ele fica discutindo sobre isso e ele diz assim: por meio da fé, porventura, anulamos a lei? Não, muito pelo contrário. Testificamos a lei. Damos mais importância para ela. Porque nós, que não nascemos e crescemos dentro de uma vida judaica, de uma vida israelita, que não crescemos com todos os mandamentos da Bíblia, nós fazemos isso por amor a Deus. Não porque nós temos uma obrigatoriedade cultural, mas por amor. Porque nós queremos fazer isso. Porque nós amamos tanto a Deus que nós damos ouvido à voz dele, aquilo que ele disse que nós devemos fazer. Então, quando Paulo está sendo questionado por algumas pessoas de estar abolindo a lei, o que ele faz no livro de Atos? Ele vai fazer sacrifício no templo, mostrando de que nada daquilo que ele está fazendo é para anular a lei, porque as coisas que Paulo fala estão num nível muito elevado. Para quem Paulo está falando, são castas e níveis em cada uma das culturas que ele vai, que precisa ser entendida para saber para quem que ele está falando. Porque quando Paulo está falando para um escravo dentro da cultura romana, esse escravo ele não tem liberdade para fazer aquilo que ele quer. Então esse escravo ele não tem que se preocupar com os mandamentos, porque ele não tem escolha. Este sim que é escravo não tem liberdade para guardar os mandamentos de Deus. Portanto, para ele não se aplica. Por isso que Paulo diz: tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque a intenção do coração dele é o que vai ter importância. Agora, nós que somos livres, nós temos sim a obrigatoriedade. Porque se você for olhar todas as profecias da Bíblia, todas elas falam para nós voltarmos a nossa face àquilo que Deus falou no princípio. Pois o próprio Yeshua, o próprio Jesus disse que ele não veio abolir nada e nada da lei terá passado até que ele volte. E ele não voltou ainda, pelo menos não que nós saibamos. Quando em Mateus 7 está lá dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, ele dirá assim: nossa, mas virão alguns dirão: Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas, grandes coisas fizemos em teu nome. O que Yeshua vai dizer para essa pessoa? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Iniquidade vem da palavra grega de anomia, que é desprezo pela lei. João vai dizer que o que é pecado? Pecado é transgressão de lei. Não tem como eu saber que algo é errado se não tiver uma lei que me diga que é errado. Por que eu sei que andar sem cinto de segurança é errado e eu vou ser multado? Porque tem uma lei que diz que eu tenho que usar cinto de segurança. Por que eu sei que roubar um estabelecimento é errado? Porque tem uma lei que diz que é errado e que eu vou ser punido por isso. Se não existir as leis, não existe regra social.
E se nós queremos ser parte do povo de Deus, o povo de Deus tem regras, tem leis, tem uma constituição. As leis de Deus que estão nos 5 primeiros livros, nas leis de Moisés, conhecida assim, no Pentateuco ou na Torá, como é para o povo judeu, que é o mesmo livro, essas leis, elas regem uma constituição de um povo. Não é um livro religioso, apesar de ter relatos religiosos, de acontecimentos miraculosos e milagrosos, mas não é um livro religioso. Ele é um termo legal que diz: quem faz isso é meu povo, quem não faz isso não é meu povo. Então Deus está dizendo o que é ser povo dele. E isso é importante, porque se Paulo diz que nós somos enxertados na oliveira, essa teoria da substituição não existe. Nós somos enxertados, existe uma oliveira. E um ramo não pode enxertar a si mesmo, ele tem que ser enxertado por outro. Não tem como ter uma oliveira separada da oliveira original, tem que ser naquela oliveira que é o povo de Israel. Então, se nós devemos guardar mandamentos, sim, nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Nós devemos fazer isso por amor. Porque o que é amar Deus acima de todas as coisas? Acima da minha própria vontade, do meu próprio entendimento, do meu próprio querer, mais do que a sociedade diz, do que os pastores dizem, do que as teologias dizem. É assim que eu devo amar a Deus, guardando os seus mandamentos, fazendo aquilo que Ele disse que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Porque eu sempre digo que a Bíblia ela não está tão preocupada, Deus não foi tão preocupado em dizer como era no princípio e como vai ser no fim, apesar de ter poucos relatos sobre isso. Mas a Bíblia é um livro que diz como você deve viver agora, o que você deve fazer aqui agora, para que se há realmente um reino eterno, nós possamos fazer parte disso, mas vivendo conforme Ele diz que nós devemos viver. Então sim, todos nós devemos guardar os mandamentos. Salomão, no final da sua vida, depois de ter dado vazão para todos os seus desejos, tudo aquilo que ele queria, ele deu vazão para isso, ele se permitiu vivenciar isso. No final de tudo, ele diz que o dever de todo homem é guardar os mandamentos, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem, de todo ser vivente. Então sim, nós devemos seguir os mandamentos do Eterno. E se você acha que não, que as leis foram abolidas porque Paulo disse isso, porque Paulo disse aquilo, você é discípulo de quem? De Paulo ou de Yeshua, de Jesus? Apesar de Paulo não ter dito isso, ser um grande erro de interpretação, e nós podemos discutir isso, coloque nos comentários se você quer que eu explique sobre algum versículo específico, mas se Paulo tivesse dito isso mesmo, ele teria sido apedrejado também, porque não tem como ele ter anulado a lei. Lá em Atos, quando eles estão discutindo o que fazer com um novo convertido, aquela pessoa que está chegando que não é da cultura judaica, que não tem conhecimento sobre a cultura judaica, o que a gente deve fazer? Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar? E eles estipularam leis específicas para o novo convertido, para aquele que está chegando agora. Evitar fornicação, carne sufocada, idolatria. Só que se você continuar lendo o texto, o problema daí são algumas traduções, mas o texto vai continuar dizendo assim: porque as leis de Moisés são ensinadas todos os sábados nas sinagogas. E sabe o que nós estudamos dentro de uma sinagoga todos os sábados? As leis de Deus. Ano após ano, os 5 primeiros livros eles são estruturados num sistema onde, no período de um ano, nós venhamos a ler ela toda, estudar ela toda. Então, no ciclo de um ano, todo ano nós voltamos deste ciclo, para todos os anos nós lemos as leis de Deus, nos aprofundarmos sobre os mandamentos de Deus. E sabe o que é mais importante? Enxergar Jesus, Yeshua, lá. Porque Jesus disse assim: vocês dizem acreditar em Moisés, mas se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque ele fala de mim. Mas onde? Onde que Moisés fala de Yeshua? E este é o nosso papel. E se você quer ver Yeshua na lei, continue me acompanhando aqui que eu vou te mostrar Jesus e Yeshua na lei, aonde ele está lá. Então como que eu posso abolir toda a base fundamental? Porque eu te faço um questionamento: do que é que os discípulos de Jesus e Yeshua, ou do que é que Paulo falava para aqueles que eles iam pregar? Eles diziam: veja, comece lendo o Novo Testamento, sendo que não existia Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelo menos 70 anos depois da morte de Yeshua. Então como pode? Do que Paulo falava? Do que os discípulos de Yeshua falavam? Do que o próprio Yeshua falava? Eles discutiam as leis e os profetas. Então como que eles podem discutir e mostrar nas leis e nos profetas Jesus, Yeshua, a veracidade da sua vinda, e aí depois anular isso, sendo que aquilo é a base fundamental que sustenta toda a importância de Jesus e Yeshua? Então reflexione sobre isso. Será que esse termo, que já é usado intencionalmente de Velho Testamento, porque na lei um testamento, se eu faço um testamento hoje e amanhã eu faço outro, o de hoje já não tem mais validade. Por isso que é chamado de Novo e Velho Testamento. Mas os termos originais não são esses.
O Novo Testamento é chamado de Brit Hadashah, nova aliança, ou aliança renovada. E alianças, tem várias alianças. Na própria Torá tem mais de uma aliança, porque Deus renova a sua aliança com o povo. É a mesma coisa quando eu vou fazer uma renovação de votos com a minha esposa. Eu não anulo o casamento, eu não anulo o contrato do casamento, eu renovo os votos. Eu trago com mais veracidade, eu testifico ainda mais esse vínculo que existe. Então vamos reflexionar, será que nós entendemos direito aquilo que Paulo está dizendo, aquilo que Yeshua está dizendo, ou nós ficamos repetindo aquilo que a teologia tem inventado para nos afastar das coisas de Deus?